Bom dia, irmãos da Nova Ordem de Cristo. Hoje começaremos nas quartas-feiras os estudos da introdução dos ritos, né? Dos ritos egípcios e dos ritos antigos escoceses, certo? Aceitos, né? Então começaremos falando sobre os ritos hoje egípcios e gostaria, veja só, para que eu possa... temos 200 cavaleiros da Nova Ordem de Cristo, escrito no e-mail da Nova Ordem de Cristo. 210. Mas apenas interagindo cerca de 40. Então eu gostaria que os irmãos fizessem comentários. Um oi, um bom dia, para me ver quem assistiu o vídeo. Para que quando for no dia da iniciação a gente saber quem está estudando, quem está interagindo, para um melhor controle, certo? Das nossas aulas. Então vamos começar com continuando a nossa caminhada na introdução dos ritos milenares que hoje são estudados pelos pedreiros livres ou maçons filosóficos. Vamos estudar a maçonaria egípcia ou os ritos de Nempes e a simbologia e sua simbologia, certo? A simbologia maçônica dos ritos escoceses que eram usados por nós templários de 1118 a 1314. Veja só, nós vamos estudar este livro e vamos estudar estes dois livros. Esse aqui é a simbologia e esse aqui os ritos comentados, certo? Então, a princípio, vamos estudar a meta desses estudos, como falei no capítulo 1 dos ritos foram, aumentar o nosso autoconhecimento, certo? Então, voltando ao estudo, como falei no capítulo 1, esses ritos foram transmitidos pelos povos da Atlântida, ou sobreviventes do último dilúvio, que eram os Atlantes, ou Sumérios, que sobreviveram ao dilúvio entre os mais conhecidos, Osíris, Noé, Krishna, e mais 10 cientistas maçons, arquitetos, mestres, pedreiros e grandes arquitetos. Todos eles trabalhadores, né, arquitetos do grande arquiteto do universo. Mas antes de fazer qualquer iniciação, se faz necessário saber que a maior iniciação, como sempre falei, é a iniciação espiritual. Todos os ritos são exercícios para despertar o espírito para a caminhada evolutiva. Na cultura do Antigo Egito, conta-se que os deuses que eram mortais, estes deuses eram seres humanos, mas evoluídos em moralidade, em tecnologia e cultura. Trouxeram para o Egito a sua tecnologia, a cultura, a matemática e a geometria sagrada. No Egito, assim como na instituição maçônica, existiam vários ritos. Na atual maçonaria existe cerca de 500 ritos. E no Egito não era diferente. Existiam os ritos ou ética de mate, que além de um rito, era uma regra de convivência humanitária entre os faraós e seu povo. Em geral, utilizavam que era um código de ética que cada um fazia o bem comum e que chamam de ritos crísticos. A minha meta nessa atual existência é construir uma sociedade, três no Brasil e mais 3 fora do Brasil, sociedades crísticas. Vilas com 1000 casas e 30 empresas para gerar qualidade de vidas. Para isso eu estou lutando com várias pessoas fora do Brasil para conseguir esse capital de giro. Por enquanto nós não temos capital de giro. Então, havia os ritos de passagem do faraó, do acampamento ou loja, ou ainda sociedades secretas dos faraós, cujo rito consistia em, após a morte, na noite após a morte, em uma câmara com 2 pilastras, na entrada eram colocadas o corpo do antigo faraó, e na cama mortuária o novo faraó
era deitado na cama de Horus. Era aplicada uma solução alucinógena para que o candidato a Horus pudesse fazer uma viagem astral junto com o antigo faraó e assim, no mundo quântico, receber a iniciação de todos os antigos faraós do Egito. Ao acordar do êxtase mediúnico ou êxtase extra-existencial, uma hora antes da estrela América sumir no horizonte, eram proferidos o seguinte rito. Vamos falar agora sobre esses ritos, certo? A maior parte da informação sobre o ritual de Osíris, Horus, vem da inscrição conhecida como Textos da Pirâmide, encontradas dentro das 5 pirâmides de Saqqara, perto de Cairo, nas quais a mais importante é a do rei Unas, que data do final da 5ª dinastia dos reis. Apesar de ter 4.300 anos, ela é uma pirâmide relativamente tardia, mas no ritual que ela descreve é considerado como tendo 5.300 anos de idade. O estudo desses textos produziu uma reconstrução de alguns dos elementos do ritual, mas o que falta acaba se revelando naturalmente. Essa reconstrução descreve as várias câmaras e o ritual específico de cada uma delas. A câmara fúnebre representa o mundo inferior, a antecâmara, o horizonte ou o mundo superior, e o teto era o noturno. É o céu noturno, igual hoje uma loja maçônica, certo? O caixão contendo o corpo do rei morto era trazido à câmara fúnebre, onde o ritual era executado. O corpo era colocado dentro do sarcófago e os membros da elite passavam para a antecâmara, quebrando 2 vasos vermelhos na passagem. Durante a cerimônia, o Ba, que é a alma, né, o perispírito do rei morto, deixava o corpo e atravessava o mundo inferior, a câmara fúnebre, e então, adquirindo forma tangível com estátua de si próprio, prosseguia atravessando o céu noturno e alcançando o horizonte, onde se religava ao Senhor de tudo. O processo então se repetia na forma na forma abreviada. Para quem? Talvez o candidato a rei. Bom, vamos lá à frente falar um pouco sobre o aspecto mais tentalizante desta interpretação de texto da pirâmide de Unas é que eles contêm outro ritual que ocorre por baixo do ritual principal. Era um ritual silencioso, exclusivamente relativo a algo como uma ressurreição, para ter sido realizado como parte do ritual falado, começando na medida em que os celebrantes atravessavam a câmara fúnebre para a antecâmara, com a quebra dos 2 vasos vermelhos. A única tentativa de explicação para esse ritual paralelo é a de que ele ocorria no Alto Egito, enquanto o falado, o mais importante, ocorria no Baixo Egito. Em vez disso, cogitamos se não poderia ter sido pelo transporte de candidatos a rei temporariamente morto, que teria de ser ressurreto sob forma humana antes que a tumba fosse selada. Veja, esse ritual aconteceria uma noite após a morte, como eu expliquei, do faraó antigo. O corpo, ainda sem ser embalsamado, era colocado na câmara funerária e o novo rei, esse rei passaria a ser Osíris, o morto, e o novo rei, o Horus, certo? Então ele tomava uma substância e nessa substância ele ficava em um estado de catalepsia, de êxtase, e viajava para o mundo espiritual, o quântico. E lá ele era iniciado como um novo rei e voltava, certo? As mesmas cerimônias, hoje se sabe, foram conduzidas de forma idêntica em outros períodos. E muitos períodos creem que o ritual seja mais antigo que a mais antiga história egípcia, que começa por
volta de 3.200. Uma oração em uma pirâmide de sexta dinastia, 1345 a 1181, expressa o espírito da teologia do Antigo Egito que se comentava sobre a ressurreição das estrelas e a manutenção da estabilidade sobre a terra. Começava o ritual, tu permaneces, ó faraó, protegido, paramentado como Deus, paramentado com o astro de Osíris no trono do primeiro dos ocidentais. Tu fazes o que ele desejou fazer entre os espíritos, as estrelas inextinguíveis. Teu filho fica em teu trono, paramentado com teu aspecto. Ele faz aquilo que tanto desejaste, fazendo o comando dos vivos para a ordem de Ra, o grande Deus. Ele cultivará cevada, ele cultivará esplaca, com as quais possa depois te presentear. Ó faraó, agora Osíris, toda vida e domínio a ti são dados, e a eternidade é tua. Diz Ra, tu mesmo fizeste que recebeste o aspecto de um Deus, e tu és, portanto, grande entre os deuses que estão no estado. Ó faraó, teu Ba, o perispírito, se ergue entre os deuses, entre os espíritos, e o temor de ti está em seus corações. Ó faraó, esse faraó que se coloca em teu trono com a cabeça dos vivos, é o temor de ti, está em seus corações. O teu nome que está na terra vive, teu nome que está na terra permanece. Tu nunca perecerás, tu nunca serás destruído para sempre e sempre. Consideremos agora a prece silenciosa pelo candidato a rei que experimentara sua breve morte, passando pelo mundo inferior, encontrando o rei